Por incrível que pareça, tem gente que não sabe configurar a televisão nem o videogame para obter a melhor imagem. Fica no vídeo que eu vou passar umas dicas para vocês calibrarem a TV de vocês para ficar com aquela imagem show na hora da jogatina. Salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou dar umas dicas pequenininhas para vocês calibrarem a TV e o videogame de vocês para obter aquela imagem show na hora da jogatina. Por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe fazer isso. Tem gente que pega o videogame, liga na TV e coloca na primeira porta HDMI que tá lá e sai jogando achando que tá pegando a melhor imagem, quando na verdade não está. Eu vou dar umas dicas aqui importantes para vocês colocarem a TV num modo em que ela obtenha a imagem mais precisa possível de cores, com a menor latência possível e que vocês consigam desfrutar então aí de uma gameplay bacana com o videogame de vocês. Essa dica vale para os videogames da geração passada, para a geração nova e para as TVs de há 2 ou 3 anos atrás. E pessoal, me desculpa por esse vídeo não ter saído no sábado, mas sexta-feira eu fui fazer meus exames de rotina e o meu médico viu uma alteração lá e cogitou que eu estivesse com Covid. Então eu tive que fazer os exames e ficar de repouso no sábado. Na verdade, ele falou para eu ficar de repouso o tempo inteiro, né? Não fazer esforço nem nada. Porém, eu tô entediado e falei, eu vou pegar e vou gravar o vídeo que eu tô prometendo pra galera. E é isso, beleza? Então, caso essa semana agora que entre, se os vídeos atrasarem ou se não rolar vídeo, saiba que é porque eu tô fazendo alguma coisa aí dos exames, vendo o que tá acontecendo, beleza? Espero a compreensão de vocês, desculpa mais uma vez. Sem delongas, vamos então verificar na televisão o que a gente precisa fazer pra gente poder deixar ela já preparada para receber a imagem dos videogames. Lembrando que as TVs, quando você compra ela, elas vêm calibradas de uma forma que tudo tá bem exagerado. Por que eles fazem isso? Que é para poder vender a televisão. Quando ela fica exposta na loja e etc, ela vem com as cores lá em cima, com contraste lá em cima, um monte de coisa que é feito para chamar atenção dentro da loja e você achar aquela imagem, uau, que lindo. Dentro da loja é diferente da sua casa, porque na loja a gente tem uma iluminação diferente para valorizar os produtos e a TV exige que você faça esse tipo de coisa nela, né? Então o fabricante já deixa ela pronta para ficar bonita na loja. Só que quando você coloca na sua casa, meu amigo, e vai jogar seu videogame, tá tudo assim, ó, berrando na sua cara. Isso não é legal. Você perde qualidade da imagem, você fica com uma latência muito alta para jogar. E nesse vídeo aqui eu vou passar umas dicas para vocês ajustarem a TV para poder pegar uma imagem mais real e uma imagem mais tranquila para vocês usarem em casa, por assim dizer. É óbvio que cada um tem um gosto pessoal, mas a calibração que eu vou deixar aqui para vocês e as dicas que eu vou passar, vocês podem partir delas para ajustar a TV a gosto de vocês. Eu recomendo deixar do jeito que está, do jeito que eu vou passar para vocês. A princípio, a maioria vai estranhar, vai achar que a imagem tá opaca ou tá fosca, mas não. Na verdade, essa calibração aqui vai permitir que as cores sejam reproduzidas corretamente no seu painel, na sua TV, no seu monitor e etc. É só seguir as dicas, seguir os conceitos do vídeo e aplicar aí no equipamento de vocês que vocês vão ter uma imagem bacana, beleza? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ir para a televisão agora e dali eu vou explicar as coisas para vocês. Lembrando que eu vou usar como exemplo uma TV da Samsung, uma Crystal HD, que é a TV que eu uso aqui, mas o conceito ali da calibragem eu vou falar para vocês e vocês podem aplicar no modelo de vocês. Também vou dar exemplos da TV da LG, só falando, né, mas vocês vão entender, eu acho que vocês vão pescar essa parada aí. Vambora. Bom, pessoal, a gente tá aqui então na televisão. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. A televisão aqui está setada do jeito que ela viria, como se fosse na loja. A gente pode olhar a imagem e você vai falar assim, nossa, tá bacana a imagem, tá legal. Mas presta atenção numa coisa. Olha o lag, o input lag que tá no comando. Ó. Presta atenção no Sub-Zero. Olha o lag que tá isso aqui. Você sabe por que tá acontecendo isso? Pelo seguinte, quando você tá com a TV ligada no modo padrão, ela vai ligar um monte de recurso que não tem nada a ver para o videogame e vai aumentar o input lag. Normalmente são recursos para melhorar o contraste, melhorar o frame rate, utilizando, por exemplo, o modo True View, né, que acelera a imagem e tal. Mas isso cria um lag e isso não é legal para a gente jogar videogame. Tanto é que as TVs tem um modo de jogo. As TVs modernas têm um modo de jogo. E vocês devem ativar esse modo de jogo da TV de vocês.
Outra coisa que eu tenho que explicar para vocês é o seguinte: a configuração SDR, ou seja, para o conteúdo que não é HDR, é diferente do modo HDR. As TVs modernas registram a configuração separada para esses dois tipos de cor. Então, se você faz a configuração num jogo que não é HDR, ela não está calibrada para o modo HDR. Você tem que fazer nos dois. E para isso, você tem que rodar um game em HDR. Bom, vamos então partir do princípio que a gente vai começar do zero a nossa calibração. Eu vou vir para dashboard para sair do modo HDR. Eu tô aqui então na dashboard, né? E nesse modo aqui o videogame não trabalha em HDR. A gente vai fazer a configuração aqui primeiro. Ó, de cara a gente já vê as imagens todas estouradas, o verde extremamente saturado. A gente vê coisas ali que não devia. Na câmera, obviamente, não vai pegar, mas é isso que está acontecendo aqui. Então a gente, primeiro de tudo, tem que ativar o modo de jogo da nossa televisão. No caso da Samsung, você aperta aqui o menu principal, vai até aqui a engrenagem, você tem esse menu aqui e ativa aqui, né? Bota no modo de jogo, né? Você vem aqui, pá. Você vai ver que a imagem vai dar uma amortizada, vai ficar meio assim, né? Porque você está acostumado com a outra imagem. A outra imagem está com a cor e o contraste muito elevado e para saltar os olhos dentro da loja, mas não é assim que você deve jogar. Porque se você jogar assim, você vai ter imagens super saturadas e quando você entrar num jogo que é muito escuro, ele vai ser muito escuro e quando você for ver cenas claras, elas vão ser muito claras e isso não vai estar reproduzindo as cores do jeito certo. Você pode ativar o modo de jogo aqui, ou pode ativar no menu interno. Ativou o modo de jogo aqui, outra coisa que a gente tem que fazer é ativar o modo Ultra HD da porta HDMI. Nas TVs da Samsung, por exemplo, é nessa opção aqui, ó, você vai em configurações, vai em geral e vai aqui, ó, dispositivos externos. Em dispositivos externos, você marca essa primeira opção aqui para o seu console controlar a TV. Aqui você também tem o modo de jogo, você pode desativar ou ativar aqui o modo de jogo, né? No meu caso eu vou ativar o modo de jogo. E aqui tem, ó, HDMI Ultra HD Color. Nesse modo aqui, você tem que ativar isso daqui. Normalmente, quando você compra a TV, isso vem desativado. Por que que isso vem desativado? Por causa da compatibilidade com os dispositivos externos. Se tiver ativado e você coloca um dispositivo externo que não dá suporte, o que vai acontecer? Ele não vai gerar imagem. E aí você precisa ativar manualmente isso caso o seu dispositivo tenha suporte, como é o caso do Xbox. Então tirou a TV da caixa. No caso da TV da Samsung, ele vem desativado de fábrica, então você tem que entrar aqui e ativar esse modo. As TVs modernas da LG também são assim, ela vem desativada, você tem que olhar no manual delas e ativar. Então ativem o modo Ultra HD na porta HDMI que está ligado o videogame. Configurou essas duas coisas, então a gente vai configurar agora o modo SDR. A melhor coisa a se fazer é a seguinte, no caso da TV da Samsung, a gente vai em configurações, seleciona imagem e vai aqui, ó, primeiro, ó, em configurações de tamanho da imagem. Aqui tem uma sacada que a maioria das pessoas também não sabe. Uma coisa chamada overscan, na maioria das TVs vem ativado. O que é o overscan? Ele vai cortar 10% da borda. Esse negócio existe justamente por causa do conteúdo que vem dos DVDs, do conteúdo que vem dos antigos Blu-rays, em que cria uma borda preta em volta. Isso daqui tira essa borda preta. Porém, no caso do videogame, não, a gente não pode usar assim. A gente tem que preencher toda a tela, usar todos os pixels da tela. Se eu desativar, olha o que vai acontecer. A gente pode notar que deu uma espécie de zoom na tela, ó. Eu tirei e deu uma espécie de zoom, tá vendo? Se eu desativar isso daqui e deixar desse jeito, eu tô perdendo 10% da minha imagem do meu console. Você vai olhar assim, mas não mudou muita coisa, mas tem um detalhe. Se você está usando uma imagem 4K e o seu painel for 4K e isso tiver desse jeito, você não vai estar casando os pixels na tela. Você vai estar perdendo 10% de pixel e os pixels não vão estar casando. O que isso vai acontecer? Quando você jogar um jogo 4K, numa tela 4K, você vai ver serrilhado. Você vai ver serrilhado onde não devia, porque a imagem está dando um zoom numa área para poder sumir o overscan, né? Para poder tirar as bordas pretas que, teoricamente, elas não deveriam estar ali. Mas nos videogames não tem mais isso, então isso tem que ser ativado. Essa opção, ajustar a tela na Samsung, ou a opção Just Scan na TV da LG. Então procurem isso. Quando vocês colocarem no modo 16:9, vocês procuram se tem essa opção de ajustar a tela ou Just Scan, algo do tipo.
e ativa. Ao ativar, você vai usar todos os pixels da tela com toda a resolução do seu videogame e vai diminuir o serrilhado, vai ficar todos os pixels casando tudo certinho com a resolução certinha do videogame. Muita gente não sabe disso e deixa isso desativado, comendo imagem na tela, comendo pedaço da imagem sem necessidade. Configurada essa parte, a gente vai agora então para configuração de brilho, de contraste e etc. Cara, nas TVs da Samsung, por sorte, a melhor coisa a se fazer, primeiramente, é vir aqui embaixo e pedir para restaurar a imagem. Você clicou aqui, ele vai jogar as imagens por padrão. Elas vêm muito bem calibradas para jogos, as TVs da Samsung, porém uma coisa você vai ter que alterar. Eu acabei de fazer a seleção aqui, você pode ver que não mudou muita coisa. Mas uma coisa você vai ter que alterar, é o nível de detalhe. É a nitidez, no caso, né? Todas as outras configurações você pode deixar do jeito que tá ali. Brilho no 0, porque na TV da Samsung você tem brilho negativo e brilho positivo, então brilho no 0 e o contraste sempre no máximo. Nessas TVs modernas vocês podem deixar assim. Agora, onde vocês vão mexer é o seguinte, é na nitidez. Por que eu tô falando isso? Porque se você deixa a nitidez que tá padrão aqui, você vai criar serrilhado também. A nitidez é um recurso de software que vai criar tipo uma borda delineada nas áreas brancas e pretas. Então a gente vê muito isso em fonte. Se você estiver vendo um delineado preto em volta de uma fonte ou em volta de um ícone, por exemplo, você tem que eliminar isso daí. E a melhor forma de fazer isso é reduzir totalmente. No caso das TVs da Samsung, em modo game, você está desligando esse ajuste de nitidez ao zerar. No caso da TV da LG, o equilíbrio correto seria a metade da escala. Por exemplo, na TV da LG, se a escala for de 0 a 50, você no 25 tem o equilíbrio correto da nitidez. Abaixo disso, ela vai desfocar a imagem e acima disso, ela vai enaltecer a imagem. Porém, isso não é legal. Isso vai criar bordas no jogo, principalmente o jogo que não tem um aliasing muito bom, um anti-aliasing muito bom, ele vai criar todo um serrilhado em volta do personagem, em volta das coisas, e é isso que a gente tem que tirar. Isso vai tirar a nitidez da minha imagem? Não, não vai tirar a nitidez da minha imagem, não vai tirar na TV da Samsung. O que vai acontecer é que ela não vai interferir na qualidade dos traços definidos da imagem. Então, no caso aqui, eu deixo zerado e se vocês estiverem na TV da LG, é sempre na metade do slide, né? Se tiver, por exemplo, aqui o meu aqui vai até 20, ó. Tá vendo? Fica muito nítido ali. Não é nítido, ela cria uma borda em volta das partes brancas e dá a impressão de nitidez, mas não é isso que a gente quer. A gente quer eliminar o maior número de serrilhado possível. Então, eu reduzo tudo. Então, na TV de vocês vão ter que ver isso daí. Aqui no modo de cor, isso aqui você vai ajustar a gosto, mas eu não gosto de mexer aqui, porque se eu aumento isso daqui, por exemplo, vem padrão 25, né? Que seria o equilíbrio do meio. Aqui para cima eu estou adicionando cor e abaixo de 25 eu estou tirando cor da imagem original. Eu não quero isso para mim. Então eu deixo no 25, que seria a resposta correta do painel para as cores que o videogame está gerando. Não é uma imagem muito saturada, nem uma imagem muito não saturada. Então, no caso da TV da Samsung, o meio da opção de cor equivale ao 0. Tipo, não estou alterando nada da sua cor. E é isso que a gente quer. Isso é bom porque quando a gente está usando imagens muito coloridas, ela não satura na sua cara. Não fica aquela coisa de desenho animado berrando na sua cara. O resto das configurações vocês podem deixar exatamente do jeito que está. O otimizador de contraste é uma coisa que eu particularmente não gosto, desativo, mas por padrão vem ativado. Ela aumenta, no caso dinamicamente, algumas áreas de cores da imagem. Não sei se vocês estão percebendo ali, ó, mas quando eu desativo, o verde fica mais vivo, né? Os amarelos, eles ficam mais vivos também para mim. Então, no meu caso, eu desativo. Eu deixo desativado. O resto, eu deixo tudo no padrão. Isso é para configuração SDR, tá? Agora, um detalhe, para você fazer a configuração HDR, você tem que rodar um jogo em HDR para poder fazer a configuração. Isso que a gente vai fazer agora. Quando eu abro um jogo em HDR, vocês vão notar que a configuração de cor mudou alguns parâmetros. Se eu vim aqui, por exemplo, eu vou ver que a minha luz de fundo está em 50 agora, porque eu quero a quantidade máxima de brilho que o meu painel pode fornecer para mim com a luz dele, porque eu estou usando HDR, né? E o resto é basicamente a mesma coisa, nitidez 0, cor 0, mas aqui embaixo a gente vai ver que a gama está diferente, ela usa o padrão ST2084, significa que você está usando conteúdo HDR. E a mesma coisa do padrão SDR, entendeu? A configuração para mim é aqui. Então vocês apliquem esse conceito também nas TVs da LG.
Outro detalhe importante que a gente tem aqui é que o otimizador de contraste no HDR funciona melhor no modo baixo nessa TV do que desligado. Aí vocês vão ter que ver o que o olhar de vocês pede mais. No meu caso, se eu deixar desativado, ele deixa a imagem muito escura. Para mim, ele enfatiza mais as áreas claras e deixa as áreas muito escuras. Então eu deixo no baixo, porque o baixo vai dar um punch na imagem, mas ele não vai alterar a imagem das áreas escuras. O modo alto faz o oposto, enfatiza as áreas escuras, ó, fica muito forte, enfatiza as áreas escuras e não enfatiza as áreas claras. Então eu deixo no baixo, que para mim é o ideal aqui. Um outro detalhe que eu vou falar para vocês, se caso a TV de vocês tenha um modo que você escolha o nível de preto, vocês já devem ter visto isso na TV de vocês, né? Se vocês têm o modo nível de preto, no caso aqui da minha TV fica em geral, dispositivos externos, essa opção aqui, ó, nível de preto. O meu tá automático por quê? Porque o videogame já está informando para a TV qual é o nível de preto ideal que ele funciona. Se caso a TV de vocês, então, tenha a opção de mexer no nível de preto, deixem o nível de preto sempre no alto ou no completo. Aqui no meu caso está no automático, porque o próprio videogame ele informa para a TV. Mas se a TV de vocês tiverem esse modo, deixa no modo completo, ou full, ou cheio, ou total, depende do modelo da TV, porque lá no videogame a gente vai ter a opção de utilizar o PC RGB, e é aquilo que a gente vai deixar ativado que vai fazer as cores ficarem bem vibrantes e bem completas quando a gente acionar esse modo. Terminada então a nossa configuração, a gente pode notar aqui então que a imagem está muito nítida, está muito bonita, não tem serrilhado, a gente não vê nada assim marcando a tela nas bordas da imagem, e a gente vai ver que o input lag diminuiu, repara. Diminuiu bastante, assim, vendo no vídeo parece que não, mas quando a gente joga, a gente sente, a movimentação tá bem mais rápida. Se a gente deixa todas aquelas opções ligadas e deixa no modo padrão, a imagem vai ficar extremamente saltada na sua tela, vai ser bem saturada, com bastante contraste, mas é porque a TV está utilizando coisas que, na verdade, não devia e não precisa para os videogames. O videogame não precisa de contraste dinâmico, o videogame não precisa de coisas automáticas para limpar a imagem, etc. Isso tudo ligado na TV tira processamento, né, tempo de processamento da imagem, por isso o input lag. Dessa forma aí você está vendo todas as cores bem definidas, você está vendo todos os contornos bem definidos e a gente não tem nenhum problema com a imagem está perfeita para a gente jogar, a gente não vai ter problema com áreas escuras, não vai ter problema com áreas claras. Claro que vocês estão vendo pelo celular, mas quando vocês fizerem a calibragem aí na TV de vocês vão entender. Agora vamos pro videogame que eu vou mostrar uns detalhezinhos pequenininhos lá para vocês, beleza? Depois que a gente for então na TV e ativou o modo lá Ultra HD na porta HDMI, a gente pode vir aqui no videogame então e ajustar ele. Como é que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui nas configurações do videogame, né? Clicou aqui, foi até a última aba, foi em configurações. E a gente vai nessa aba aqui, ó, opções de TV e vídeo. Isso no caso do Xbox Series S e Series X, mas é a mesma opção no caso do Xbox One ou Xbox One S, Xbox One X. Clicou aqui, a gente já de cara vai ver aqui as opções de resolução, tá? Aqui no meu caso já está aparecendo 4K Ultra HD. Se caso não apareça, vocês têm que vir aqui em modos de vídeo. Em modos de vídeo, vocês têm essas opções aqui. Quando a gente compra o videogame por padrão, ela vem toda desativada, beleza? E eu vou explicar cada uma delas para você. Permitir 50 Hz significa que os aplicativos podem utilizar a taxa de atualização de 50 Hz. 24 é a mesma coisa. Para que é isso aqui? Isso daqui é para quando você utiliza um aplicativo de vídeo, um Blu-ray player, um player de vídeo, em que o vídeo está sendo reproduzido nessa frequência de Hertz aqui. O videogame vai mandar a frequência exata do vídeo para a televisão. Principalmente para quem assiste vídeo, isso é muito útil, para quem assiste filme no caso, né? Porque os filmes eles são gravados em 24 Hz, 24 frames, por exemplo. Então o videogame vai fazer a mesma taxa de atualização, a TV também, e você vai ter uma reprodução fiel da taxa de atualização do seu filme na sua TV. Se você altera isso daqui, o videogame vai converter os 24 Hz para 60 e a TV vai converter de 60 para 24, e aí não vai ter a mesma qualidade. Isso aqui aplica-se a jogos e aplicativos, mas quase sempre jogos não tem isso daqui. Esse ICC 4x2x2, isso aqui é um modo de compatibilidade para TVs mais antigas que não conseguem fornecer
o 4x4x4 na porta HDMI. Então tem essa opção aqui. Eu recomendo vocês deixar isso desativado, porque se vocês ativam, o seu videogame vai estar enviando uma imagem de chroma com subsampling, ou seja, algumas informações de cor ele vai estar enviando numa resolução mais baixa. Isso não é legal. Então eu recomendo deixar desativado. E aí vocês vão ativar aqui o permitir 4K, permitir HDR10 e HDR automático, que é a função que tem só nos Xbox Series, né, que transforma qualquer jogo SDR em HDR. Presta atenção, se vocês não forem lá na TV de vocês e ativarem na porta HDMI Ultra HD, essas duas opções aqui, todas essas opções na verdade, elas não vão aparecer e você não vai estar jogando um game em 4K, muito menos em HDR. Então é por isso que é importante vocês ir lá ativar primeiro. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas esquece de ativar aquilo dali e tá jogando videogame durante bastante tempo sem estar utilizando HDR, sem estar utilizando 4K. A maioria das pessoas, por incrível que pareça, não percebem isso. Configurou essa parte aqui, a gente pode voltar e a gente vai ver aqui em detalhes da TV 4K o que a nossa TV suporta. Vou mostrar um detalhe aqui para vocês. Aqui no meu caso, a minha TV não suporta 120 Hz, né? Então tá marcando ali em vermelho que ela não suporta. Ela aceita HDR10 para jogos, né? E aqui embaixo, a gente pode ver que ali ela aceita o 4K em 10 bits, ou seja, ela faz o 4x4x4. Lembra aquela opção 4x2x2 que eu falei para vocês não deixarem ativado? No caso da minha TV, se eu ativar, eu vou perder essa característica aqui, que é da informação de cor mais alta. Olhou isso daqui? É só para você checar mesmo. Se não tiver marcado essas opções aqui, é porque você simplesmente não ativou lá na porta HDMI da sua TV, o Ultra HD. Depois que a gente viu lá em detalhes da TV, a gente vai aqui para fidelidade de vídeo e overscan. Essa parte aqui, a galera simplesmente se confunde, porque o videogame normalmente vem setado para resolução de cor mais baixa. Isso é para criar compatibilidade com a maioria dos equipamentos. Se ele entra aqui com uma configuração mais alta, ele pode não gerar imagem na televisão. Se a televisão for uma TV antiga, por exemplo. Então ele sempre vai vir com a resolução mais baixa de cor e de espaço de cores, principalmente, né? Então aqui o macete é o seguinte. A gente tem essa primeira opção aqui que tá DVI e HDMI. A gente deixa em detecção automática. Ao colocar em detecção automática, o seu videogame vai tentar conversar com a sua TV para saber os parâmetros de configuração dela. No meu caso, quando eu seto isso daqui, ele automaticamente troca essas opções aqui. Ele coloca a profundidade de bits em 12 bits e o espaço de cor ele coloca PC RGB. Isso só acontece se eu ativei o modo de jogo na minha TV. Por isso é importante ativar o modo de jogo na TV, porque ele vai conversar com o seu videogame e vai passar os parâmetros para ele. Quando a gente fala conversar, é porque os dispositivos realmente se conversam. Eles falam, olha, eu aceito resolução tal, eu aceito a quantidade de bits tal e etc. Só que normalmente quando você compra o seu videogame, por padrão, aqui em substituições vem o HDMI. E quando você deixa no HDMI, ele vai sempre utilizar 24 bits por pixel, ele vai deixar aqui o padrão, ele vai deixar o espaço de cor no padrão, que ele fala que é o recomendado, mas isso é por questão de compatibilidade. No meu caso aqui, eu uso 36 bits de cor porque o meu painel simplesmente aceita. Aí você fala assim, nossa, Rani, mas qual a diferença de 8 bits, 16 e 10? Bom, vou tentar explicar para vocês. Quando você tem uma paleta de cor que está trabalhando em 8 bits, você tem degradações de cores definidas numa faixa de até 255 gradações diferentes. Quando você coloca 10 bits ou 12 bits, você tem muito mais gradações de cores diferentes. Então, é como se fosse a resolução da cor. Vocês lembram no computador, quando a gente tinha antigamente, que a gente selecionava a quantidade de cor de bits, que era assim, 8 bits, 256 cores, 16 bits era 16 milhões de cores, uma coisa assim, 1 milhão de cores, e tinha 24 bits, né, que equivaleria a 1 bilhão de cores, uma coisa do tipo assim. Aqui é a mesma coisa, porque o padrão HDMI, as cores são bem mais altas, né, tem bem mais profusão de cor. Só que quando você coloca aqui, por exemplo, uma resolução de cor que o seu painel não aceita, ele simplesmente não vai gerar imagem. E aí, se acontecer com você, simplesmente você aguarda 15 segundos sem apertar botão nenhum ao selecionar. Então faz o seguinte, você vai fazendo o teste, sai de 8, que vai estar no padrão, passa para 10, testa, apareceu imagem? Ok. Passa para 36 bits e testa também. Apareceu imagem? Pode deixar. Ela está funcionando com a maior quantidade de cores possíveis na sua TV, no seu painel, no seu monitor.
Caso você coloque aqui e apareça uma mensagem de que o sinal não é compatível, é só você não apertar botão nenhum que ele vai voltar para o anterior que funcionou bem. Funcionou melhor. Aqui no meu caso eu uso 12 bit e uso o padrão PCRGB, que é o que a TV indicou para o meu videogame. Por quê? Porque o padrão, porque aqui o espaço de cor no modo padrão, ele não vai fazer 255 gradações de níveis de branco, ele vai fazer um pouquinho menos, ele vai partir de 16 e vai até 216. E ao passo que se for no PCRGB, ele vai partir de 0 até 255. O que isso significa? Se você coloca aqui, por exemplo, o seu preto não vai ser profundo e o seu branco não vai ser profundo. Se você deixa no PCRGB, ele vai pegar desde o 0, que é o preto profundo, até o 255, que é o branco mais branco possível, em SDR. Lembrando que isso aqui é a configuração para SDR. Beleza? A gente tem aqui um modo de calibração nos Xbox que serve para você só confirmar aquela informação que você já fez lá na frente, né? Aqui a gente tem um processo que é só para você conferir, não é para calibrar nada, é só para você conferir. E ele tem umas informações aqui que se você seguir, dependendo da TV, a imagem fica uma bosta, entende? O que a gente tem que aprender quando a gente está calibrando a televisão é que a gente não pode usar nada dinâmico na TV. A gente tem que sempre usar a TV no modo fixo, sabe? É a mesma coisa que o webcam. Não usa modo dinâmico. O modo dinâmico é feito para ressaltar as cores de alguma imagem, alguma coisa do tipo, dentro da loja, dentro de casa. Isso vai causar uma imagem estourada, com as cores totalmente estouradas. Essa daqui é a tela que eu queria falar para vocês, que eu comentei lá na TV, sobre o Overscan. A gente pode ver aqui que essa tela ajuda você a saber se você está preenchendo todos os pixels da tela sem fazer aquele zoom, aquele corte de 10% na tela que eu comentei com vocês na parte da calibração da TV. Se ele tiver com o Overscan ativado, a gente não vai ver a borda verde, como vocês estão vendo no vídeo. A gente só vai ver a borda azul. Se você tiver com o Overscan desativado, que é o certo para se fazer, você vai ver as duas bordas. Você vai ver tanto a azul quanto a verde. E é assim que tem que ficar. Dessa forma, você vai estar casando todos os pixels que o seu videogame gera com os pixels que a tua televisão tem. Então se atentem a isso. Deixem sempre a borda verde aparecendo. Faça a configuração na TV, vai lá no Overscan, no Just Scan, no ajuste de imagem e coloca para aparecer a parte verde. Até tá escrito isso aqui no videogame e é fácil de entender. Aí no vídeo vocês estão vendo o olhinho preto, né, conforme tá dizendo ali, porque a calibração não tá para minha placa de captura, então a calibração está para minha TV. Então, obviamente, que a placa de captura vai mostrar ali o detalhe do preto, da profusão do preto, que não era para acontecer, mas na minha TV não está acontecendo como está dizendo ali no videogame. E aqui é a mesma coisa, eu não vejo o solzinho, eu não vejo o solzinho ali no quadradinho de cima. Vocês estão vendo porque a placa de captura está calibrada de uma forma diferente. Mas é isso aí, para mim aqui a imagem está perfeita, não vejo solzinho nenhum, não vejo nada ali. Então tá show de bola. E aqui é para você confirmar o contraste, né? Aqueles dois tracinhos que a gente tá vendo ali no fim da escala, ele significa o quê? A partir daquele tracinho ali, você não deve ver a gradação de cor. Você deve ver um quadrado maior, né? Em vez de ver essas faixinhas bem definidas. Aqueles dois últimos na ponta você não deve ver. A mesma coisa do lado escuro. Você não deve ver duas faixas pretas. Se a gente olha no vídeo, a gente vê mais 2 pontos de gradação, mas na minha TV eu não estou vendo, isso que importa. É isso que faz a imagem ficar calibrada para mim. É estranho, é complicado eu falar isso para vocês, mas é só entender o conceito da calibragem que vocês vão fazer a imagem ficar ok. Esse modo aqui é para você poder ver a matiz de cor, para saber se todas elas estão sendo reproduzidas certas no painel, se o branco não está meio amarelado ou se não está meio esverdeado, mas isso é uma coisa que você tem que fazer mexendo numa configuração que nem todas as TVs têm, é um modo meio que profissional, então não vou me aprofundar nisso daqui. A gente tem aqui no videogame também esse modo para calibrar os jogos em HDR. Depois que a gente fez a calibração lá, configurou a TV lá no modo HDR, vocês entenderam que as configurações são separadas para o modo SDR e HDR, a gente vai também utilizar esse modo aqui. Aqui sim a gente faz ajuste, para calibrar o HDR do videogame para a sua TV. Clicando aqui, a gente vai abrir um aplicativo que vai ativar o modo HDR na sua TV. Quando você abre ele vai ligar o modo HDR da sua TV.
E a gente vai fazer uma calibração aqui fina do HDR para toda vez que você abrir um jogo, não precisar entrar no menu do jogo e configurar cor nenhuma, porque ele já vai informar isso para o jogo. Então, quando você abre o jogo, ele já vem calibrado. Foi para isso que foi criado esse aplicativo aqui. A gente entra nele, dá um avançar. E a gente vai ver a luminância primeiro, tá? Na tela aí, vocês obviamente vão estar vendo os quadradinhos, mas aqui na minha TV eu não estou, porque ele já está calibrado. Mas tecnicamente é você avançar ou diminuir o nível de preto aqui. Para mim, no caso, ó, some tudo quando eu deixo nesse ponto aqui. Mas no vídeo aparece, mas para mim já sumiu, ou seja, a minha TV já está calibrado para minha TV, o nível de luminância negro. E agora a gente tem a mesma coisa para o branco. Olha que curioso, no vídeo aparece os quadradinhos, né? Mas para mim não aparece mais, a minha TV é só HDR 100. A minha placa de captura é HDR 1000, ou seja, para eu sumir os quadradinhos ali, ó, eu tenho que avançar bem mais, ó, até eles sumirem. Aqui na minha TV já sumiu faz tempo. Mas para mim, na minha TV, não pode ficar assim. Eu tenho que fazer até sumir na minha TV. Então eu vou fazer o quê? Eu vou avançando até os quadradinhos sumirem todos. Ó, para mim sumiu aqui. Quando sumir aqui, significa que está calibrado corretamente de acordo com a informação ali no lado. No vídeo, para vocês, está aparecendo os quadradinhos, tá? Mas para mim, aqui não está. Então, vocês vão fazer a mesma coisa na TV de vocês. Vocês vão avançar até a tela ficar toda branca. Essa parte fica toda branca, não aparecer quadradinho nenhum. Se ela aparecer quadradinho, como está no vídeo aí, no caso, né? Tá errado, vocês têm que calibrar para sumir aqui os quadradinhos e eles ficarem brancos, tá? Eles vão ficar assim para vocês, ó. Eu vou fazer no vídeo ali, ó. Tem que ficar assim, entendeu? No meu caso aqui, a minha TV não é HDR 1000, é HDR 100, então ela é bem menos nível de branco que eu preciso. Então, para mim, seria aqui, diferente do vídeo. Avança, ele vai fazer a mesma coisa com a tela toda branca. Então, eu vou descer aqui até ele sumir, os quadradinhos todos sumirem e eu perceber o nível de branco. Ó, para vocês no vídeo não sumiu, mas seria fazer isso aqui, ó, na TV de vocês, ó, até sumir assim, entendeu? No meu caso, TV HDR 100, eu tenho que colocar aqui nesse ponto, aí sumiu, e no vídeo fica daquela forma estranha ali, mas não é assim que tem que ficar, tem que sumir tudo. E aqui a gente tem, então, uma imagem de teste, tá? Na TV aí, no vídeo, vocês estão vendo que a imagem da esquerda está calibrada e a imagem da direita não está. Na televisão é mais evidente ainda. No vídeo aí vocês podem não estar vendo isso. Mas aqui, para mim, é bem mais evidente. O que é a imagem calibrada? A gente não está perdendo detalhes de cor e de iluminação na cena. E aonde que está esse detalhe de cor e de iluminação na cena? Lá no sol. Na imagem da esquerda, a gente consegue ver toda a profusão de cor, incluindo o sol lá no final. No vídeo pode não estar aparecendo o sol para vocês, mas para mim o sol está aparecendo junto com toda a iluminação da nuvem, né? No caso aqui, para mim, a imagem da direita, ela é a representação descalibrada, ou seja, o nível de branco está estourado, está acima do correto, então você não vai ver o sol, você vai ver ali como se fosse aquela parte toda branca, você não vai ver o detalhe das nuvens e não vai ver o sol destacado delas. É nítido que é um detalhe muito pequeno, mas isso faz toda a diferença quando você está jogando um game em que você entra numa caverna, por exemplo, e a caverna está toda escura e tem um ponto de luz só iluminando aquela caverna. Se tiver descalibrado, vai ficar com um contraste elevadíssimo e você vai perder todos os detalhes da cena, você não vai ver os detalhes de cor. Aqui na TV, para mim, o HDR também faz diferença na cor. No vídeo não tá assim, mas faz diferença para mim. Eu vejo tons de verdes diferentes, eu vejo tons de laranja diferentes que eu não vejo na imagem não calibrada. Infelizmente, a minha placa de captura não pega dessa forma, então não tem como mostrar isso para vocês. Mas é basicamente isso. Então, terminada a calibragem, quando você sair desse modo aqui e for para o seu jogo, vocês vão ver que a imagem vai estar extremamente bem calibrada e bem equilibrada. As áreas claras vão estar bem definidas e a gente pode ver que o branco não está estourando nada, não está sobressaindo sobre as coisas, né? A gente vê as cores muito bem feitas. A gente vê também aqui a definição das cores, como está o verde
a roupa azul do personagem, a roupa vermelha do personagem, o verde lá do fundo, né? A gente nota tudo isso daí, muito, muito bem feito. Muito bem calibrado. Se você olhar as áreas escuras, por exemplo, você vai conseguir ver até a pilastra lá atrás, você consegue ver os detalhes e a imagem ainda está escura, mas você consegue ver os detalhes. Quando a TV está descalibrada, você não consegue ver nada disso. Tudo ali aparece como se fosse uma área muito, muito negra e você não vê os detalhes que estão ali, você não vê os veios ali daquelas pilastras, daquela árvore que está ali atrás, você não vê o detalhe da coloração, das velas que estão no chão, vai aparecer como se fosse um ponto branco, em vez de ser um ponto alaranjado e amarelado. A gente tem toda essa perda de qualidade quando a TV está descalibrada. E é isso, olha como a imagem fica linda quando você calibra os sistemas inteiros, né? Quando você calibra o hardware inteiro. Viu, galera? Não é difícil fazer a configuração do videogame. A grande questão é que a maioria das configurações padrão, elas vêm ali ajustadas para poder aumentar a compatibilidade com os equipamentos. Então, o videogame vem setado na menor resolução de bits de cor possível, ele vem sempre na resolução mais baixa, ele não vem com recursos do HDR ativado, isso você tem que fazer manualmente, porque cada equipamento é um equipamento e para evitar incompatibilidade, eles vêm desse jeito de fábrica. Tanto a TV quanto o videogame. Ajustando tudo, você fica com a imagem show. Eu espero que vocês tenham entendido lá o conceito da quantidade de cores também, né? E tenha testado aí no olhômetro mesmo se mudou alguma coisa, se ficou com o nível de preto mais elevado ou mais baixo quando vocês colocaram lá em 12 bits, 10 bits, 8 bits. Também percebam que desse jeito você tem uma gama maior de cores, você tem uma gama maior de níveis de preto e de branco. E eu acredito que a imagem tenha melhorado e vocês não estejam mais perdendo detalhes de cor na imagem, nas áreas escuras principalmente, né? Às vezes você está jogando um jogo bastante escuro, você entra numa caverna, você não vê nada. Isso é porque a TV está totalmente descalibrada, o videogame não está casado com a qualidade de imagem da TV. Isso tudo é questão de ajuste e a gente viu aqui no vídeo. Bom, se vocês têm alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer em comentar com vocês e tirar essas dúvidas com vocês, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com o pessoal que não sabe fazer esse tipo de calibragem, que com certeza você deve ter algum amigo que está com a TV cagada desde que ele comprou, e esse vídeo pode ajudar ele. Não se esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais, principalmente, mais uma vez pedindo para me seguir lá no Twitch, tá? Porque lá na Twitch eu preciso pegar a parceria, tô em busca da parceria, e quanto mais gente me seguindo lá, quanto mais gente indo assistir as minhas lives, indo lá trocar uma ideia comigo, conversar comigo durante as gameplays, melhor pra mim. Isso vai me ajudar muito, beleza? Se vocês quiserem, podem assinar aqui o Clube de Canais no YouTube para me ajudar aqui no canal. Podem comprar também utilizando os links da Amazon, que tá aqui na descrição. E dando sub lá na Twitch. Qualquer um desses 3 tipos de colaboração, você vai estar me ajudando bastante aqui para manter a qualidade do canal e a qualidade do conteúdo, beleza? Bom, galera, então é isso. Rani aqui, até o próximo vídeo. Se eu não tiver com Covid, fui!